Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Para quem não me conhece, eu sou a professora Girlaine Silva, uma mulher negra usando tranças e hoje vestindo um vestido estampado. Me responda uma questão. Você sabe dizer por que a gente sente fome? Ah, professora, é porque o nosso corpo está precisando de energia. Beleza, mas o que é energia? Ah, energia é aquilo que faz as coisas funcionarem, certo? Sim, né? Um exemplo é a energia elétrica, né? Que liga os nossos aparelhos na nossa casa, a energia solar que mantém o planeta aquecido. Agora, e o nosso corpo? Para que ele precisa de energia? Não saia daí e confira. Para começar, a gente vai voltar ao exemplo que eu falei lá no início da energia elétrica, né? Que faz ligar a sua TV, o seu rádio, o seu chuveiro. De onde vem a energia elétrica? A professora, energia elétrica vem da hidrelétrica. Beleza, a maior parte dela sim. Agora, a energia que vem para o nosso corpo, você sabe de onde vem? Ela vem do alimento, né? A partir da alimentação, a gente garante os nutrientes que produzem energia para o nosso corpo. Deem uma olhada no slide. Eu trouxe para vocês um trecho da obra Macunaíma, de Mário de Andrade. Vamos ler juntos. Giguê viu que a maloca estava cheia de alimentos. Tinha pacova, tinha milho, tinha macaxeira, tinha aluá e caxiri. Tinha maparais e camorins pescados, maracujá, mexira, atá, abil, sapotá, sapotilha, tinha paçoca de veado e carne fresca de cutiara. Todos esses comes e bebes bons. Quais alimentos são descritos no trecho da obra Macunaíma? Vamos lá, a gente tem aí o milho, temos o maracujá, algumas carnes, a macaxeira. Dentre eles, quais fornecem energia para o nosso corpo? Professora, e tem diferença? Sim, gente, embora todos os nutrientes sejam importantes, a gente vai ter grupos de nutrientes com funções específicas, como os alimentos construtores, os alimentos reguladores. Já aqueles que fornecem energia rapidamente para o nosso corpo são os nutrientes energéticos, né? Dentre eles os carboidratos, que são os açúcares, e os lipídios, que são as gorduras, que chegam no nosso corpo e são então transformados em energia. Vamos voltar aqui para a obra de Macunaíma. A gente consegue identificar alguns carboidratos, né, como o milho, a macaxeira, e também algumas gorduras, como as presentes nas carnes frescas, né? Mas existe uma porção de alimentos aí que a gente não consegue, né, associar um nome, porque são pratos típicos da região onde se tratava a obra. Agora, professora, por que tanto nome de comida que a gente nunca ouviu falar? Bem, gente, na verdade, isso tem uma justificativa, né? Esse ano nós estamos comemorando o centenário da Semana de Arte Moderna, que foi um movimento artístico e cultural que ocorreu em 1922 e é considerado o marco do modernismo no nosso país. E esse movimento, ele tinha como principal objetivo quebrar padrões, mudar os padrões, fazer com que os artistas valorizassem aquilo que era nacional. Esse movimento, ele foi muito bem representado por um quadro muito famoso da Tarsila do Amaral. Vejam essa figura. Vocês conseguem identificar qual é a releitura que esses alunos estão fazendo? Acertou quem pensou, né, no quadro O Abapuru, né? Ele está aí no cantinho direito da tela, né, na mesma posição que as crianças. Gente, esse quadro, ele quer dizer homem que come gente. E ele era um convite para que os artistas valorizassem, absorvessem o máximo da nossa cultura, né? E olha que legal. Essa valorização, esse movimento de valorização chegou até Mário de Andrade e ele passou a trazer essa valorização para a nossa gastronomia. Por isso que no trecho do livro Macunaíma, ele traz várias comidas típicas do nosso país. E olha essa dica legal, né? Você pode conhecer mais sobre essa e outras histórias da Semana de Arte Moderna assistindo a uma exposição que vai acontecer
no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. É só apontar para o QR Code que está aparecendo que você vai adquirir as informações. Gente, muito interessante saber como a Semana de Arte Moderna influenciou, inclusive, na forma como a gente valoriza as nossas comidas típicas, né? E você, conhece alguma comida típica aí da sua região? Que tal pesquisar? Mas fato é que, a partir dos alimentos, a gente consegue os nutrientes que são necessários para a nutrição. Mas o que seria nutrição, professora? A nutrição é um processo biológico em que os organismos, utilizando-se de alimentos, absorvem nutrientes para a realização de suas funções vitais. E essa nutrição, ela vai envolver etapas, processos que vão desde a obtenção do alimento até a sua utilização e a excreção dos metabólitos decorrentes daquela utilização. E essas etapas envolvem, então, a alimentação e a digestão, a circulação, respiração e a excreção. A alimentação está relacionada à obtenção, o hábito de comer esses alimentos. Para serem disponibilizados, eles vão sofrer modificações mecânicas e químicas, né? Quebrando esse alimento nos diferentes nutrientes, como é o caso dos carboidratos e dos lipídios. E quem faz isso é o sistema digestório, como vocês podem ver aí pela figura. Bem, uma vez que esses nutrientes são quebrados, né, eles precisam ser distribuídos para todo o corpo. Quem faz isso é o sistema circulatório, né, onde esses nutrientes, então, circulam através dos nossos vasos sanguíneos, sendo distribuídos e levados para todos os tecidos do nosso corpo. Quando chegam nos nossos tecidos, esses nutrientes serão aproveitados para a geração da energia que vai ser utilizada pelo nosso corpo, né? E quem faz esse aproveitamento é o processo de respiração, que está aí sendo representado, gente, por dois processos de inspiração, que é a entrada de oxigênio no corpo, e esse oxigênio vai ser utilizado, então, no processo de respiração celular e aproveitamento dos nutrientes para geração de energia, e o processo de expiração, que é a liberação de gás carbônico. Bem, durante esse processo, né, de utilização, de produção de energia pelas nossas células, nós vamos ter a produção de metabólitos, né? Durante o metabolismo das células, elas vão produzir substâncias que, em excesso, podem ser tóxicas para o nosso organismo, né? Então, a gente tem a etapa de excreção, que é a retirada desses metabólitos tóxicos do organismo. No nosso caso, é feito através da liberação da urina. Então, vamos fazer um resuminho, né, daquele tanto de sistema que vocês viram no slide. Basicamente, gente, através da alimentação, a gente vai trazer esses nutrientes para o nosso corpo, e eles passam por uma série de etapas, né, que fazem com que eles possam ficar disponíveis para as nossas células aproveitarem e gerar a energia que o nosso corpo vai utilizar. E aí eu vou lembrar lá daquela pergunta do início: para que o nosso corpo precisa dessa energia? Dê uma olhada no slide. Bem, a gente precisa de energia para gerar movimento, né? E quem faz isso são os nossos músculos, que podem ser comparados a um motor, porque eles são capazes de transformar a energia química dos nutrientes em energia mecânica, energia do movimento. Então, a gente precisa de energia para nadar, correr, brincar, andar. E olha que legal, não só para isso, gente. O ato de piscar, o deslocamento do alimento no tubo digestivo durante o processo de digestão, a eliminação da urina, o fazer xixi, dentre várias outras funções, dependem da atividade dos nossos músculos. Então, a gente precisa dos nutrientes para fazer todas essas atividades relacionadas ao movimento do nosso corpo. A gente também precisa de energia para pensar e estudar, né? E o órgão que está relacionado a essa função é o nosso cérebro. Você sabia que o cérebro é um dos órgãos que mais consomem energia no nosso corpo? Dê uma olhada na imagem. Apesar de representar apenas cerca de 2 a 3% do peso corporal,
O nosso cérebro consome 20% de toda a energia do organismo. E olha lá, são os nutrientes que fazem com que ele tenha essa energia para operar com 100% da sua potência. O nosso cérebro precisa estar pronto para funcionar a todo tempo, né? E por isso que ele vai consumir tanta energia, principalmente sob a forma de glicose. Gente, e o cérebro, ele vai compor o sistema nervoso central, né? Que desempenha e coordena diversas funções no nosso corpo. Eu trouxe várias, mas eu vou citar apenas algumas, como o movimento, controle das nossas emoções, pensamentos, a linguagem, o falar, o ouvir, o ver, o equilíbrio, a nossa coordenação e funções vitais, como respiração, batimentos cardíacos e pressão arterial, além do ciclo circadiano. O que é isso, professor? Ele vai estar controlando, inclusive, né, os nossos momentos de sono e o momento que a gente está acordado, e isso varia de espécie para espécie. O que eu quero que vocês entendam é que se o cérebro precisa de tanta energia, né, para desempenhar e realizar, coordenar todas essas funções, a verdade, gente, é que o nosso corpo precisa de energia para a manutenção de funções vitais, né? Funções que garantem a nossa sobrevivência. Por isso que é importante a gente se alimentar para adquirir esses nutrientes e gerar energia para o nosso corpo. Agora, é importante também que a gente fique de olho, né, na qualidade, na quantidade dos alimentos que a gente ingere. Dê uma olhada nesse slide. Bem, professora, mas o que é caloria? Gente, caloria é como se fosse a medida da quantidade da energia que aquele alimento fornece, né? Quanto mais energia ele fornece, mais calorias ele vai ter, né? Ele vai ter uma maior quantidade de calorias. Acontece que o nosso corpo precisa fazer um equilíbrio entre a quantidade de caloria que ele consome e a quantidade de caloria que ele gasta. Uma criança mais ou menos de 9 a 13 anos precisa de entre 1.500 a 2.500 calorias por dia, né? E quando a gente consome essa caloria em excesso, ela vai ser depositada no corpo, né, sob a forma de gordura. Além disso, gente, o excesso de nutrientes como carboidratos pode gerar doenças como diabetes tipo 2 e obesidade, além de problemas dentários, fadiga, dentre outros, né? Por isso é importante, gente, conhecer a qualidade e a quantidade de nutrientes presentes nos alimentos que a gente ingere. Você saberia dizer, por exemplo, quantos gramas de açúcar tem nos alimentos que você utiliza no seu dia a dia, que você ingere no seu dia a dia? Olhem para mim que eu trouxe isso aqui para vocês. Olha que legal. Eu trouxe para vocês aqui a quantidade de açúcar que está presente em alguns alimentos, né, que as pessoas consomem no seu dia a dia. Então, eu estou representando aqui os carboidratos com açúcar cristal, beleza? E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Aqui a gente tem chocolate, tem macarrão instantâneo, tem achocolatado, tem suco industrializado, tem legumes e tem frutas. Eu vou perguntar para vocês, quem que vocês acham que tem essa maior quantidade de açúcar? Agora, eu perguntei ao aluno, né, o que ele acha que é a quantidade aqui maior de 53, ele acha que é o chocolate, mas na verdade é o miojo, né, é o macarrão instantâneo. O nosso chocolate, ele vai se encontrar aqui, ó, na posição de 14 gramas, mostrando, né, olha a diferença da quantidade de açúcar entre um e outro. Entre eles, a gente vai ter o achocolatado e o produto industrializado. E dentre esses aqui, os que vão apresentar menor quantidade de açúcar são os alimentos frescos, como os legumes, aqui a gente tem a batata e a manga. Então, fiquem de olho na quantidade, no tipo de alimento que você ingere. Dê prioridade para alimentos frescos como frutas e legumes, tudo bem? E outra dica é faça exercício para que você faça esse balanceamento entre a quantidade de caloria que você ingere
e a quantidade de caloria que você gasta. Porque, bem, gente, afinal de contas, também é para isso que o nosso corpo produz energia, para a gente gastar se movimentando, fazendo as práticas de exercício que fazem tanto bem para o corpo, mas também bem para a nossa mente. Se cuidem e até a próxima!